Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Ricardo. Hoje, sou um homem de cabelos grisalhos que mal consegue olhar para uma piscina sem sentir um calafrio na espinha. Mas em 1998, eu era um homem do mar. Capitão experiente, dono de um veleiro robusto, o Estrela do Sul, e com a arrogância de quem já tinha cruzado o Atlântico 2 vezes. Para mim, o Triângulo das Bermudas era só isso. Um nome, uma lenda para assustar turistas em cruzeiros. Uma história de pescador. A viagem era rotineira, levar um catamarã de luxo de Miami para um milionário nas Bahamas. Dinheiro fácil, mar conhecido. Eu e mais 2 tripulantes, o Jorge, um imediato paulista como eu, e o Miguel, um jovem navegador galego. Partimos numa manhã de céu absurdamente azul, com o sol da Flórida batendo na água e transformando tudo num tapete de diamantes. 2 dias de navegação perfeita. O rádio tocava bossa nova, a gente bebia café e contava piadas. Estávamos na área. Jorge até brincou. Ricardo, se a gente sumir, minha mulher me mata. Rimos. A ignorância é uma bênção. A mudança não foi gradual. Foi como um interruptor. Num minuto, o sol. No outro, silêncio. O som do motor do catamarã, que roncava constante, morreu. O gerador também. O vento que estufava nossas velas auxiliares simplesmente parou. O mar, antes ondulado e vivo, tornou-se uma chapa de vidro escuro e imóvel. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. "Pane geral?" perguntou Miguel, já com as mãos nos painéis. "Impossível! Tudo ao mesmo tempo?" respondi, o primeiro nó de gelo se formando no meu estômago. Olhei para o horizonte. Não havia horizonte. O céu e o mar tinham se fundido numa mesma cor, um cinza chumbo doentio, sem nuvens, sem sol, sem nada. Era como se tivéssemos velejado para dentro de uma tigela de metal fosco. Foi quando os instrumentos enlouqueceram. A agulha da bússola girava sem parar, como uma bailarina possuída. O GPS apagou. O relógio digital no pulso de Jorge mostrava caracteres aleatórios. O meu, de ponteiros, parou. "Que porra é essa?" Jorge sussurrou, e pela primeira vez em 10 anos navegando juntos, eu vi medo em seus olhos. Uma névoa começou a subir da água, mas não era uma névoa normal. Não era úmida nem fria, era seca, quase elétrica. Tinha um cheiro de ozônio, de metal queimado e de algo mais antigo, algo como poeira de tumba. Ficamos à deriva por um tempo que não consigo medir. Podem ter sido minutos ou horas. Naquele lugar, o tempo era um conceito quebrado. O ar ficou pesado, denso. A cada respiração, parecia que eu inalava estática. E então veio o som. Não era um som que se ouve com os ouvidos. Era uma vibração que começava na sola dos pés e subia pela coluna até chacoalhar o cérebro. Uma nota grave, ressonante, como um canto gutural de 1000 vozes, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, de cima, de baixo, de dentro de nós. Miguel caiu de joelhos, as mãos nos ouvidos, gritando que não aguentava. Jorge, pálido como cera, segurava o leme com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, os olhos fixos no nada cinzento à nossa frente. Eu senti algo pior que medo. Senti uma insignificância esmagadora. A sensação de ser um micróbio sob o olhar de algo incompreensivelmente vasto e antigo. Aquele canto não era hostil. Era indiferente, como o som de uma baleia para o plâncton que ela está prestes a engolir. Foi quando vimos as sombras. No meio do nevoeiro cinza, formas começaram a se delinear. Eram erradas, geometrias impossíveis, colossais, coisas que pareciam navios,
mas com mastros que se torciam como ossos quebrados e cascos que se curvavam em ângulos que desafiavam a física. Eles passavam por nós, silenciosos, espectrais. Alguns pareciam antigos, galeões do século XVI. Outros eram modernos, via a silhueta inconfundível de um avião de guerra, intacto, flutuando como um fantasma na água-céu. Todos vazios, todos em silêncio absoluto, meros ecos visuais na névoa. O canto ficou mais alto. A pressão no ar era insuportável. Vi o metal do corrimão começar a se contorcer lentamente, como se estivesse amolecendo. A madeira do convés estalava. Não com a umidade, mas como se estivesse envelhecendo séculos em segundos. Foi o Miguel que quebrou. Com um grito que não parecia humano, ele se levantou e correu. Correu em direção à proa, e antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ele se jogou. Eu e Jorge corremos para a murada. Não houve o som de um corpo batendo na água. Não houve um splash. Ele simplesmente sumiu no cinza, como se nunca tivesse existido. O desespero tomou conta de mim. Agarrei o rádio, gritando por socorro, sabendo que era inútil. O microfone estava morto. Olhei para Jorge. Ele não estava mais olhando para o vazio. Ele estava olhando para baixo, para a água ao lado do barco. Ricardo, ele disse, a voz trêmula. Tem algo na água, olhando para a gente. Forcei-me a olhar, e eu vi. Abaixo da superfície de vidro escuro, algo se movia. Não era um peixe, não era um tubarão. Era uma escuridão pulsante, uma forma gigantesca, maior que o nosso catamarã, com luzes pálidas e frias que piscavam em padrões hipnóticos. E eu senti, com cada fibra do meu ser, que aquilo estava ciente de nós. Estava nos observando, nos estudando. O canto parou. E com a mesma rapidez com que começou, tudo acabou. A névoa se dissipou num piscar de olhos. O céu azul reapareceu. O sol nos cegou. O motor do barco tossiu, engasgou e voltou a funcionar. O som do mar, das ondas batendo no casco, voltou tão alto que pareceu uma explosão. Mas o silêncio de Jorge era mais alto. Ele ainda estava parado, olhando para a água agora vazia, o rosto uma máscara de terror absoluto. Ele nunca mais disse uma palavra. Fomos resgatados 3 dias depois, a centenas de milhas da nossa rota. O catamarã parecia ter passado por um século de abandono. O metal estava corroído, a madeira envelhecida e rachada. A guarda costeira nos interrogou por semanas. Falei a verdade. Eles escreveram estresse pós-traumático, alucinação coletiva. Miguel foi dado como homem ao mar. Jorge foi internado numa clínica psiquiátrica. Ele passa os dias desenhando espirais e formas sem sentido. Eu voltei para o Brasil. Vendi o Estrela do Sul e nunca mais pisei num barco. As pessoas dizem que eu inventei, que o trauma me fez criar fantasias. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o mundo se acalma, eu ainda sinto uma vibração quase imperceptível no chão. Um zumbido grave que faz os copos na prateleira tremerem. É o canto. Eu não sei o que existe naquele lugar. Uma anomalia, um portal, um cemitério de ecos. Mas sei que aquilo nos viu. E, de alguma forma, uma parte de mim, a minha coragem, a minha paz, nunca mais de lá saiu. Ficou à deriva naquele silêncio cinzento para sempre. Meu nome é Sérgio. Eu era um oceanógrafo. A palavra era é importante. Eu acreditava em dados, em sonares, em física. O oceano, para mim, era um sistema complexo, mas compreensível. O Triângulo das Bermudas, uma anomalia estatística, uma confluência de rotas de navegação e clima instável. Um mito. Hoje eu sei que a ciência é apenas o nosso jeito de assobiar no escuro, fingindo que não vemos as formas que se movem logo além da luz. Estávamos a bordo do O Observador, um navio de pesquisa de ponta. Uma missão de 2 meses para mapear o fundo marinho e coletar amostras de vida abissal. A tripulação era mínima. Eu,
O capitão Matias, um baiano velho e salgado, que confiava mais nas estrelas do que no GPS. E a Lia, minha aluna de doutorado, uma jovem brilhante e cheia de entusiasmo. O incidente começou de forma sutil. Um zumbido. Não era mecânico. Matias cortou todos os sistemas do navio e o som persistia. Era uma nota baixa, uma frequência que não se ouvia tanto quanto se sentia, vibrando no convés, nos nossos dentes, no líquido dos nossos olhos. Lia começou a sentir enxaquecas terríveis. No segundo dia do zumbido, a água mudou. Estávamos em pleno sol do meio-dia, mas o mar abaixo de nós perdeu seu azul turquesa. Ficou escuro, não o azul profundo do oceano, mas um preto oleoso, doentio, que não refletia a luz do sol. Parecia que o navio flutuava sobre um poço de piche. Foi quando os eletrônicos morreram. Todos. O sonar emitiu um grito agudo e apagou. Os monitores piscaram e se foram. A comunicação com o continente virou puro ruído branco. Matias pegou seu sextante e sua bússola de latão. A agulha da bússola não girava loucamente. Ela simplesmente apontava para baixo, como se o polo magnético estivesse diretamente sob nosso casco. "E isso não é natural", ele murmurou. E o medo na voz daquele homem, que conhecia o mar como a palma da mão, gelou meu sangue. Apesar de tudo, eu era um cientista. Precisava de dados. Lancei uma das redes de coleta de profundidade programada para abrir a 2.000 metros. Quando o guincho a trouxe de volta, o esforço foi muito maior que o normal. A rede estava pesada, entupida, mas não era com vida marinha. Estava cheia de uma massa escura, fibrosa, que se parecia com cabelo humano. Longos, grossos e negros filamentos, emaranhados como um ralo de chuveiro gigantesco. O cheiro era o mais vil que já senti. Doce, como flores apodrecendo, com um fundo metálico de sangue velho. E a pior parte, meu Deus, a pior parte. Aquilo se movia, a massa pulsava lentamente, como um pulmão doente. Lia recuou, vomitando por cima da amurada. Matias fez o sinal da cruz. Eu, o idiota, o cientista, peguei uma pinça e uma lâmina. Precisava de uma amostra. No microscópio do laboratório, que funcionava com bateria de emergência, o horror se cristalizou. Não eram algas, não era nada que eu conhecesse. Sob a lente, vi que cada fio era um aglomerado de células alongadas e necróticas, mas que ainda se contorciam. E no meio delas, algo que fez meu cérebro gritar. Havia folículos, folículos de pele humana, pálidos e inchados, grudados naqueles filamentos obscenos. Naquela noite, ninguém dormiu. O zumbido se tornou um canto fúnebre. Começamos a ver os cabelos na água, flutuando ao redor do navio, com mechas subindo e se agarrando ao casco como era maligna. Na manhã seguinte, Lia estava diferente. Havia um brilho febril em seus olhos. Ela estava na proa, olhando fixamente para a água negra. "Eles estão chamando, professor", ela disse a voz distante. "Estão com frio. Querem um cobertor." Foi quando percebi as manchas em seus braços. Pequenas erupções escuras. Olhando mais de perto, vi que eram minúsculos fios negros, crescendo para fora de seus poros. Ela havia tocado na amostra no dia anterior. O pânico se instalou. Matias tentou ligar os motores à força, mas eles não respondiam. O navio estava preso, sendo lentamente ancorado por aquela flora medonha. Peguei um facão e tentei cortar os filamentos que subiam pelo casco. Onde a lâmina tocava, os fios se desfaziam numa fumaça preta e ácida que corroía o aço, deixando um rastro sibilante. Olhei para o mar, para a água negra e parada, e entendi. Não era água, era caldo, um meio de cultura. E lá embaixo, nas profundezas, eu vi formas, vultos colossais, vagamente humanoides, suspensos na escuridão. Não tinham rosto, apenas longas cabeleiras negras que se estendiam por quilômetros, a mesma matéria que agora nos envolvia.
Éramos uma mosca pousada numa teia de aranha do tamanho de um oceano. O fim foi rápido. Lia começou a cantarolar, uma melodia desafinada e infantil. Caminhou calmamente até a beirada do convés. Eu gritei seu nome, tentei alcançá-la. Ela se virou para mim, sorriu, e de sua boca não saiu um som, mas um tufo daquele cabelo preto e úmido. Então ela se inclinou e caiu. Não houve splash. A superfície negra se abriu para recebê-la e se fechou sobre ela em silêncio absoluto. Ela foi absorvida. Matias enlouqueceu. Com um grito de fúria e dor, ele correu para os tanques de combustível com um sinalizador. A última coisa que vi foi o clarão da explosão que partiu o observador em dois. Fui jogado na água. O choque gelado deveria ter sido o fim. Mas a água não era fria, era morna, espessa e se agarrava a mim. Os filamentos envolviam meus braços e pernas macios, quase gentis. Eu me debatia, engolindo aquele líquido vil, e sentia os fios tentando entrar na minha boca, no meu nariz. O zumbido estava dentro da minha cabeça agora, uma promessa de silêncio e paz na escuridão. Não sei como sobrevivi. Talvez a explosão tenha assustado o que quer que fosse aquilo. Fui encontrado por um cargueiro dias depois, agarrado a um pedaço do casco, quase morto de desidratação, balbuciando sobre cabelo e canto. Hoje vivo em um apartamento no interior de Minas, longe do mar, mas o horror não me deixou. Tenho tricotilomania, arranco meu próprio cabelo enquanto durmo. Tenho pavor de chuveiros, de ver os fios no ralo. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação fantasma de algo macio e fibroso na minha garganta, me puxando para baixo. Não há nenhum mistério no Triângulo das Bermudas. Há um lugar onde o oceano deu errado, ou talvez onde ele sempre foi assim e nós é que estávamos enganados. Não é um lugar que engole navios. É um lugar que os digere. É um predador paciente, do tamanho de um mar, que usa a isca mais antiga de todas, o silêncio, e está sempre, sempre com fome. Meu nome é Lucas. Sou do Rio de Janeiro, cria da praia, da água salgada, do sol. O mar para mim sempre foi sinônimo de vida, de alegria. Hoje é um abismo que me encara de volta. Eu fui um dos que entraram no triângulo e voltaram. Mas acredite, ninguém volta inteiro. Era para ser a viagem das nossas vidas. Eu, Pedro e Tiago, amigos de infância. Fechamos um negócio grande e, para comemorar, alugamos um barco de pesca esportiva em Miami. O plano era simples: 3 dias em alto mar, cerveja, peixe na linha e esquecer do mundo. O capitão era um americano chamado Dale, um cara que parecia ter nascido num convés. Os 2 primeiros dias foram um paraíso. O céu era de um azul tão intenso que doía os olhos, e o mar era um espelho. Pescamos um marlim, rimos até a barriga doer, contamos as mesmas velhas histórias. No início da manhã do 3º dia, Dale apontou no mapa. Estamos na beirada do triângulo, rapazes. Cuidado com os OVNIs, ele brincou, com um sorriso de dentes amarelados pelo tabaco. A mudança veio sem aviso. O céu azul não ficou cinza, ele apodreceu. Ganhou uma cor de hematoma, um roxo amarelado doentio. O mar, antes calmo, começou a ferver. Ondas que não vinham de nenhuma direção específica nos jogavam de um lado para o outro. Não era uma tempestade. Era uma convulsão da natureza. O rádio emudeceu. O GPS morreu com um estalo. Dale, o capitão experiente, ficou pálido. Nunca vi nada assim. Ele gritava por sobre o uivo do vento. O oceano está errado. Foi no meio desse caos que nós o vimos. Um navio, mas não era um iate ou um cargueiro moderno. Era um vapor de carga, antigo, enferrujado, com uma única chaminé que cuspia uma fumaça preguiçosa e negra, apesar do vento furioso. Ele balançava pesadamente nas ondas, um dinossauro de aço fora de seu tempo.
O nome, em letras descascadas no casco, era Elara. Nosso barco estava sendo destroçado. Uma onda mais forte quebrou o mastro e abriu um rombo no casco. A água entrava mais rápido do que a bomba conseguia tirar. O Elara era nossa única salvação. Dale manobrou com uma perícia que eu não julgava possível, nos colocando ao lado do gigante enferrujado. Uma rede de carga pendia na lateral. Era pular ou afundar. Fomos os 4. Dale foi o último a saltar, com o rosto cortado e sangrando. Assim que seus pés tocaram o convés do Elara, nosso barco, já quase submerso, foi puxado para baixo com uma velocidade assustadora, como se uma mão gigante o tivesse agarrado. Desapareceu em segundos. A bordo do vapor, o impossível começou. A tempestade que rugia ao nosso redor era silenciosa. Podíamos ver as ondas monstruosas, o céu doentio, mas o som estava abafado, distante, como se estivéssemos dentro de uma bolha de vidro. O ar era parado e cheirava a ferrugem, mofo e algo mais. A ozônio, o cheiro de uma fotografia antiga. O navio estava deserto, mas era um abandono recente, fresco. Na ponte de comando, um mapa estava aberto sobre a mesa, com uma rota traçada a lápis. Ao lado, uma xícara de café ainda soltava um fiapo de vapor. No refeitório, pratos de comida estavam servidos. Um ensopado que parecia ter sido deixado no segundo anterior. Pedro, sempre o mais curioso, pegou um jornal que estava dobrado em cima de uma das mesas. Ele olhou, franziu a testa e nos mostrou a data. 23 de outubro de 1963. Isso é uma piada, né? Disse Tiago, a voz tremendo. Não era piada. O navio inteiro era uma cápsula do tempo. Os calendários, os equipamentos, as roupas nos beliches, tudo parado em 1963. Mas o café estava quente, o ensopado estava morno. Foi quando os ecos começaram. Primeiro, os sons, o ranger de botas no convés acima de nós. Uma tosse vinda de um corredor escuro. O som metálico e rítmico de alguém batendo um martelo na sala de máquinas. Depois, as visões. Um marinheiro de macacão sujo de graxa que passava pela porta no fim do corredor e sumia. Uma risada fantasma que vinha do rádio mudo. Não eram fantasmas hostis, eram gravações. O navio estava preso num loop, repassando os últimos momentos de sua tripulação. Nós éramos a plateia de uma peça macabra. O pior não eram os ecos. Era o que o navio fazia conosco. Dá-lhe o capitão foi o primeiro a se perder. Ele voltou para a ponte de comando e ficou lá, parado, olhando o mapa. Quando falei com ele, ele não me respondeu. Começou a murmurar coordenadas, a girar o leme que não respondia, a dar ordens para uma tripulação que não existia. Ele não estava mais conosco. Estava em 1963, tentando evitar o desastre que já havia acontecido. Tiago ficou obcecado pela sala de rádio. Sentou-se na cadeira do operador e começou a bater a chave do telégrafo, enviando um SOS sem parar. SOS. O som mudo do clique era a única coisa que ele fazia. Os olhos vidrados, o rosto sem expressão. Ele estava revivendo a desesperança do operador de rádio, preso para sempre em seu último pedido de ajuda. Eu e Pedro estávamos aterrorizados. Corremos pelo navio, tentando achar uma saída, um bote, qualquer coisa. Foi na sala de máquinas que o horror final se revelou. Vimos um dos marinheiros Eco, um homem alto e barbudo, tentando fechar uma válvula de vapor que sibilava. Mas o vapor não era um eco, era real. E então o eco do homem se virou, e por um segundo ele nos viu. Seus olhos não eram vazios, eram suplicantes, e seu rosto era o de Pedro. Pedro gritou e caiu para trás. Olhou para as próprias mãos, depois para o eco que era idêntico a ele. Ele começou a tremer, a balbuciar. Preciso fechar a válvula, vai explodir. Ele se levantou e começou a andar em direção ao seu duplo fantasma. O navio não estava apenas repassando uma memória.
estava escalando novos atores para os papéis vagos. Entendia a armadilha, a comida morna, o café quente. Não eram da tripulação de 1963. Eram dos últimos infelizes que subiram a bordo antes de nós. O navio se rearmava para cada nova vítima. Olhei para fora. A tempestade havia sumido, mas não havia sol. O céu era de um cinza perpétuo, e o mar, calmo e espesso como óleo, se estendia até um horizonte que não existia. Estávamos fora do tempo, fora do mundo. Estávamos no lugar para onde as coisas que somem vão. Pedro já estava assumindo seu papel, suas mãos tentando inutilmente girar a válvula fantasma. Tiago era um autômato no rádio. Dale era o capitão fantasma na ponte. Eu seria o próximo. Eu podia sentir um cansaço, uma resignação, um impulso de encontrar meu lugar naquela tragédia sem fim. Não. Com o último pingo de adrenalina e pavor, eu corri. Corri para a amurada sem pensar. A única escolha era entre um fim certo naquele inferno enferrujado ou um fim possível naquele mar cinzento. Eu pulei. A queda pareceu durar uma eternidade. A água não era fria nem quente. Não tinha temperatura. Afundei, esperando a morte, mas meu corpo me forçou a subir. Quando cheguei à superfície, o Elara estava se afastando, ou eu estava. Ele deslizava silenciosamente naquele mar de nada, um caixão de aço levando sua carga de almas presas. Fui encontrado por um navio de cruzeiro, agarrado a um pedaço de madeira que nem sei de onde veio. O sol estava brilhando. O céu era azul. Eu estava de volta, sozinho. A guarda costeira me interrogou por dias. Fui o único sobrevivente de uma tempestade atípica. O barco que alugamos, Dale, Pedro e Tiago, desaparecidos, engolidos pelo triângulo. Minha história foi classificada como delírio de um sobrevivente traumatizado. Às vezes, quando o silêncio da noite é muito profundo, eu ouço um clique rítmico e fraco. S-O-S, S-O-S. É o Tiago, preso na sua cadeira. E quando me olho no espelho, não vejo a mim mesmo. Vejo um papel vago, um fantasma esperando seu navio, e tenho um medo terrível de que um dia o navio venha me buscar. Meu nome é João. Antes de tudo, eu era biólogo marinho. O oceano era meu laboratório e minha catedral. Eu mapeava recifes, estudava a migração de tartarugas. O mar tinha seus perigos, claro, mas eram perigos lógicos, correntes, predadores, a fúria de uma tempestade. Eu entendia essas regras. O que eu não sabia é que em certos lugares o oceano não joga segundo regra nenhuma. A expedição era rotineira. Estávamos no Nereida, um pequeno navio de pesquisa, eu e mais 3. Capitão Afonso, um português de poucas palavras e pele curtida pelo sol. A doutora Ares, uma geóloga grega obcecada por formações do assoalho oceânico. E Caito, nosso técnico de sonar, um Nicei de São Paulo que conseguia ouvir o canto de uma baleia a quilômetros de distância. Nosso objetivo era coletar amostras de sedimento numa área inexplorada a leste das Bahamas, borda do Triângulo. Nenhum de nós deu importância a isso. O problema não começou com uma tempestade. Começou com o silêncio. Numa tarde de céu limpo, o som parou. O motor do navio continuava a vibrar sob nossos pés. As ondas ainda batiam no casco. Mas o som que chegava aos nossos ouvidos era abafado oco, como se estivéssemos ouvindo o mundo através de um grosso tampão de algodão. Caito foi o primeiro a notar. Tirou os fones de ouvido, o rosto pálido. O sonar está cego. Não há retorno. É como se o fundo do mar tivesse desaparecido. Foi quando Aris gritou da proa. Corremos para encontrá-la, e ela apontava para a água. Olhem, a cor! O mar não era azul nem verde. Era de um tom violeta profundo, quase roxo e perfeitamente translúcido. Podíamos ver a luz do sol penetrando centenas de metros abaixo de nós, iluminando um vazio absoluto. Não havia peixes, não havia plâncton, não havia nada.
Era uma coluna de água estéril, morta. Isso é impossível, gaguejei. É um deserto oceânico. Então começamos a vê-los. No início, eram apenas pontos escuros subindo lentamente das profundezas inalcançáveis. Achamos que eram detritos, talvez uma anomalia geológica. Mas eles subiam com um propósito, e à medida que se aproximavam, suas formas se tornaram claras. Eram corpos, dezenas, depois centenas deles, flutuando verticalmente em perfeita imobilidade como soldados em formação. Havia de tudo. Marinheiros em uniformes antigos, apodrecidos, pilotos em trajes de voo dos anos 40, turistas com roupas de banho coloridas e câmeras penduradas no pescoço, famílias inteiras, todos com a mesma expressão, um misto de surpresa e serenidade. Seus olhos estavam abertos, leitosos, fixos em algo acima de nós, além do nosso céu. Eles não estavam se decompondo, estavam perfeitamente preservados, a pele pálida e inchada pela água, mas intacta. O oceano roxo os envolvia como âmbar. O capitão Afonso, um homem que enfrentou furacões, caiu de joelhos e começou a rezar. Caito vomitava. Aris, a cientista, tremia incontrolavelmente, repetindo: "Não faz sentido, não faz sentido." Eu estava paralisado. Era uma procissão macabra, um museu flutuante de todos os desaparecidos daquele lugar amaldiçoado. E então, o pior aconteceu. Eles começaram a boiar. Um por um, os corpos romperam a superfície da água ao redor do Nereida. Não havia o som de um splash. Eles simplesmente emergiam, o silêncio tornando tudo mais grotesco, e ficaram ali, nos cercando. Um exército de afogados, balançando suavemente na ondulação, seus olhos mortos refletindo o sol. Foi quando Caito gritou. Um dos corpos, o de um menino pequeno segurando um avião de brinquedo, estava a poucos metros do casco. E o menino levantou o braço lentamente e tocou o nosso navio. Onde seus dedos encostaram, o aço começou a se desfazer. Não enferrujou, ele se desintegrou. Virou pó, caindo na água numa cascata silenciosa. O toque deles era o do esquecimento. Eles não eram fantasmas. Eram o próprio conceito de desaparecido em forma física. Eram o apagamento. O pânico foi total. Afonso tentou dar a partida nos motores para fugir, mas o navio não respondia. Aris correu para a cabine, trancando-se lá dentro, seus gritos abafados se tornando soluços. Eu e Caito ficamos no convés, vendo os corpos se aproximarem. Eles não eram hostis, não tinham intenção. Eram como uma maré, um fenômeno natural daquele lugar antinatural. E eles estavam começando a tocar o Nereida por todos os lados. O navio estava se dissolvendo sob nossos pés. O corrimão onde me apoiava virou poeira na minha mão. Não podemos deixar que nos toquem. Caito sussurrou, os olhos arregalados de terror. Foi quando um deles, uma mulher com um vestido de baile dos anos 50, emergiu bem ao seu lado. Antes que eu pudesse gritar, ela estendeu a mão e tocou seu ombro. Eu vi Caito desaparecer. Ele não gritou. Sua expressão foi de um súbito cansaço, como alguém que finalmente vai dormir depois de um dia exaustivo. Ele se tornou translúcido, depois virou uma silhueta de poeira cinzenta que o vento carregou. Simplesmente deixou de existir. Não sei o que me salvou. Talvez o instinto. Talvez a loucura. O convés já estava cheio de buracos. O navio afundava, desintegrando-se. Vi o bote salva-vidas. O mecanismo de liberação virou pó quando o toquei, mas consegui empurrá-lo para a água. Pulei caindo no Mar Roxo. A água era fria, terrivelmente fria, e tinha um gosto metálico. Nadei com o desespero de um animal, para longe da procissão, para longe do meu navio que morria. A última coisa que vi foi o rosto do capitão Afonso na ponte, olhando para mim, não com medo, mas com uma estranha inveja, antes que um piloto de caça da Segunda Guerra tocasse o vidro da janela e tudo desmoronasse. Fui encontrado dias depois,
delirando de sede e febre. O laudo oficial diz que o Nereida foi pego por uma onda anômala, que sou o único sobrevivente, sofrendo de estresse pós-traumático severo. Eles não sabem de nada. Eu voltei, mas algo ficou para trás. Às vezes, quando tomo banho, por um segundo, vejo meu reflexo na água e minha pele parece translúcida. Tenho medo de tocar nas pessoas que amo. Tenho pavor de esquecer, e um pavor ainda maior de que um dia eu seja esquecido com a mesma facilidade com que o aço do meu navio virou pó. Porque eu estive lá. Eu vi o que acontece com as coisas que somem. Elas não vão a lugar nenhum. Elas apenas esperam, flutuando, no silêncio roxo, e estão sempre recrutando. Éramos 4. Eu, o capitão Moraes, meu imediato, o Nilo e 2 marinheiros jovens, o Duda e o Chico. Estávamos a bordo do Saudade, um veleiro de 15 metros, bom de briga, cruzando a famigerada área do Triângulo das Bermudas, a caminho de Miami. Era final de tarde de uma terça-feira que parecia igual a tantas outras no mar. O sol estava baixando, pintando o céu de um laranja e roxo doído. A água estava lisa, feito azeite, aquele tipo de calmaria que a gente que vive do mar desconfia. Não ventava nada, nem um sussurro. O motor estava desligado para economizar combustível e o silêncio era tão denso que chegava a ser ensurdecedor. Podia ouvir o Saudade gemer, a água lambendo o casco e a batida do meu próprio coração. Foi aí que a bússola enlouqueceu. Não foi um giro suave, foi um espasmo. O ponteiro deu uma volta completa, parou no sul por um instante e depois começou a vibrar freneticamente, apontando para lugar nenhum, como se estivesse com medo. O Nilo coçou a cabeça, franzindo a testa. "Capitão", ele disse, a voz baixa, "os instrumentos de navegação pararam de responder. O GPS, o rádio, tudo morto. Parecem tijolos frios." O ar de repente ficou pesado, como se a pressão atmosférica tivesse dobrado. Tive a sensação de que éramos observados, não por outro navio, mas por algo que estava dentro da água, ou quem sabe, abaixo de nós. Olhei para o horizonte. A linha onde o céu e o mar se encontravam parecia errada. Não havia nuvens, mas a luz do pôr-do-sol estava sendo filtrada, distorcida, como se estivéssemos olhando o mundo através de um vidro sujo. O verdadeiro terror começou com o cheiro. Não era cheiro de peixe morto, nem de alga. Era um cheiro metálico, de ferrugem velha e, o pior, de algo que parecia ozônio queimado, como eletricidade estática pura. O Chico estava na proa e soltou um grito rouco que me fez correr. "Que foi, moleque?" Ele não conseguia falar, apenas apontava o dedo trêmulo para a água a bombordo. Eu olhei. Não dava para ver o fundo, claro, mas a água, que deveria ser azul escura e transparente, tinha uma mancha negra incomum. Não era óleo, era uma sombra, vasta e profunda, que se movia lentamente sob a superfície. Tinha uma forma que não era natural, geométrica demais para ser uma formação de algas ou um cardume. Parecia uma cúpula invertida, ou o casco de um navio gigantesco, mas completamente liso e sem emendas. O que me gelou o sangue foi que a sombra não estava sob a água, parecia estar na água, como uma tinta escura jogada que não se dispersa. Então ouvimos um som. Não vinha do motor, nem do vento, que ainda não existia. Era um ruído grave, um zumbido profundo que parecia vir de dentro do próprio oceano, reverberando em nossos ossos. Era um lamento, longo e constante, que aumentava de volume. Era um som que dizia: "Você não pertence a este lugar." O Duda começou a chorar, abraçando o mastro. O Nilo correu para ligar o motor, frenético. De repente, a água ao redor do veleiro começou a brilhar. Não era bioluminescência comum. A luz vinha da profundidade, um clarão verde fosforescente que pulsava. E a temperatura caiu.
drasticamente. Conseguíamos ver a respiração no ar, mesmo sob o calor tropical. Do nada, uma névoa vermelha, espessa como fumaça, subiu da água e nos engoliu. Era sufocante, tinha gosto de sal e metal. Não conseguíamos ver a ponta do barco. E foi aí que as vozes vieram. Não eram vozes humanas, eram sussurros misturados, vindos de todas as direções, de cima, de baixo, de dentro da névoa. Pareciam centenas de pessoas, falando ao mesmo tempo em uma língua que eu não conhecia, mas que meu cérebro de alguma forma entendia ser antiga, alienígena e cheia de dor. Voltem. Ele não vai deixar vocês irem. O Maria Celeste está aqui. A última frase me fez cambalear. O Maria Celeste era um navio que havia sumido naquela mesma área décadas antes, sem deixar rastros. Eu gritei para o Nilo dar o fora dali, ligar o motor custe o que custar. Ele conseguiu. O motor tossiu, engasgou e pegou. A hélice começou a girar. No mesmo instante, a névoa vermelha recuou bruscamente, como se tivesse sido aspirada por um buraco invisível. O que vimos na popa me fez esquecer de respirar. Na superfície, bem onde a névoa tinha se concentrado, havia um corredor, uma fenda na água, que brilhava com o mesmo verde fosforescente. Não era um redemoinho. Era uma porta vertical feita de água e luz. E dentro, eu juro por tudo que é mais sagrado, vi por um instante o contorno de um casco de navio à vela muito maior que o nosso, submerso, flutuando, inerte. Parecia ser do século XIX, mas perfeitamente preservado, e estava coberto por uma gosma que brilhava em azul elétrico. Ficou lá por menos de 10 segundos. Depois, o portal se fechou. A água voltou ao normal e o brilho sumiu. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio aterrorizado. O Nilo acelerou o saudade no máximo. Voamos daquele lugar. Olhei para trás e a sombra negra na água havia sumido. Em menos de 5 minutos, a bússola voltou a funcionar, o rádio chiou e ligou, e as nuvens normais voltaram a aparecer no horizonte. Era como se tivéssemos saído de um pesadelo e voltado para a realidade, mas a realidade estava estragada. Chegamos em Miami, contamos a história, fomos chamados de loucos. O Duda nunca mais navegou. O Chico perdeu o cabelo e vive com tremores. O Nilo bebe em silêncio e só fala sobre a porta. E eu tenho algo que eles não têm, algo que me prova que não foi loucura. No dia seguinte ao nosso resgate, limpando o convés do Saudade, encontrei uma moeda de cobre, antiga, oxidada, que tinha o ano 1872 gravado nela. Ela não era nossa, tinha vindo de um navio que se perdeu há mais de um século. E no dia em que a névoa nos engoliu e o zumbido tomou conta do mundo, eu sei que não passamos por uma falha de instrumentos ou uma tempestade magnética. Nós passamos por algo alienígena, algo que reside nas profundezas e usa o Triângulo das Bermudas como sua sala de estar. Até hoje, quando o mar fica liso e o vento para, eu sinto o cheiro metálico no ar. E o pior, às vezes, de madrugada, quando estou sozinho em casa, eu ainda ouço, bem baixinho, o zumbido grave da água. O lamento que me diz que ele não me esqueceu e que a porta está apenas esperando. Eu sobrevivi ao Triângulo das Bermudas, mas o Triângulo nunca me deixou de verdade.